Obrigado, professor. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Então, como o professor havia falado, a gente é estudante do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá, que é a UEM. A gente está fazendo uma atividade de extensão para a matéria de Mineralogia e Química dos Solos e Sistemas Agrícolas, que é o DAG 12532, e a gente faz parte também do Departamento de Agronomia. Meu nome é Marcelo. Meu nome é Luciane. Meu nome é Enzo. Meu nome é João. Meu nome é Vitor. Meu nome é Arthur. Meu nome é Matheus. Então, pessoal, tem uma pergunta importante. O que é solo? Alguém sabe? Pode responder o que vocês imaginar também. A gente vai depois da parte. Vai folgado. Tá tudo quente. Tudo que produz alguma coisa. Fora isso, o que mais? Chão. Você imagina além. Não, eu não vou contra. Não tá errado. Pode ser Uma definição. de vocês. Às vezes a pergunta é o que vocês não imaginam que o solo possa nos trazer de benefícios. Talvez seja essa a pergunta. Gente, aqui a gente tem algumas das funções dos solos. Antes de tudo, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que são as funções. Não o solo em si, mas quais as funções? Regulação do que ele serve para Certo, o que mais? Produção de alimento, fornecimento de alimento para animal também. Muito bom, o que mais? Quem dá mais? Gente, ó, então funciona assim. A função do solo ela é bem variada. A gente tem muitas funções para o solo, além de só para o gado ou de só para as plantações. A gente tem desde a herança cultural, que é onde a gente tira todas as heranças, da onde a gente tira, né, as coisas mais arcaicas que ficam guardado lá dentro do solo. A gente tem os nossos materiais de construção, desde areia, pedra, cimento, então sai tudo também de dentro do solo. A gente tem base, né, para infraestrutura, como a gente vai fazer as construções, as casas, então realmente a gente precisa daquela base, a gente precisa do solo. A gente tem também a parte que a gente utiliza não só como fonte, né, de recursos genéticos e farmacêuticos, tanto em questão de plantas, mas também em questões humanas, né? A gente precisa das plantas para fazer remédio, a gente tem alguns tipos de materiais que a gente utiliza do solo para poder fazer também, né, esses componentes. A gente tem a questão da regulação também, assim como acho que alguém havia falado, né? Regulação em questão de enchente, então a gente precisa também, é uma das funções importantes do solo. Habitat para os organismos, a gente precisa muito, né? A gente precisa de vários organismos vivos para que a gente continue com essa matéria orgânica que a gente precisa para fazer com que o solo sobreviva. Ciclagem de nutrientes, então a gente também consegue disponibilizar os nutrientes para os animais. Regulação do clima também, acho que alguém já havia falado, né? Que regula o clima também. Purificação da água e degradação dos contaminantes. Então ela também serve como um purificador, né? É uma filtragem do solo para essa água, para as nossas nascentes. Sequestro de carbono, a gente também precisa de tudo isso para estar melhorando o nosso ar, nosso carbono, e a produção também de alimentos, fibras e combustíveis. Então, assim, a função do solo não é só plantas, não é só construção, então a gente sabe que a função do solo ela é muito além disso. Então, é interessante entrar mais a fundo sobre essas informações. Perfeito, Josane. Então, vamos lá, gente. Ela explicou a função do solo, do que o solo é feito, do que a gente precisa, né, do que vem do solo, mas eu até fiquei na frente, não sei se vai dar para tapar, mas do que o solo é constituído? Do que o solo é feito? Minerais. Boa, o que mais? Rocha. Rocha, boa. Mais alguma coisa? Um monte de pedra. Boa. Bom, enfim, vocês querem que eu já vou explicando já
bem teórica, ela é bem chatinha, não é muito legal de ouvir. Mas vocês querem que eu comece falando sobre as rochas ou sobre o mapa? Pra vocês entenderem melhor. Então eu vou começar pela rocha, então. Ótimo. Ó, A gente fica aí no responde. no Paraná, a gente tem essas 4 principais rochas: o siltito, o arenito, o calcário e o basalto. Vocês podem reparar que tem 2 palavras na frente de cada rocha: sedimentar e ígnea. Alguém pode explicar qual que é a diferença entre ígnea e sedimentar? Eu só sei que ígnea é de vindo de alguma coisa de fogo, alguma coisa assim. É por aí, né? A sedimentar também, ela é criada a partir de sedimento de outras rochas, e a ígnea é a partir de extremo calor da cima. Então, resumidamente, rochas ígneas são formadas pelo resfriamento vulcânico do magma, que foi o que gerou a formação do estado do Paraná, a formação geológica. As rochas sedimentares, que nem você tinha falado, são provindas de vários compostos de sedimentos que foram se degradando, se sobrepondo e se condensando ao longo de milhares de anos, formando o estado do Paraná. Aqui no siltito, vocês podem perceber que a grande formação dele provém do quartzo, do arenito também, do quartzo, do basalto é plagioclásio e do calcário é 90% calcífero. Agora, eu gostaria de chegar num fato muito importante. Todo mundo sabe, a gente faz o curso agronomia e o nosso objetivo é trazer comida para a população, abastecer a população com suas necessidades. Dentro dessas 4 rochas, qual vocês acham que gera o solo mais fértil, o melhor solo para a gente plantar? Calcário? Mais alguém além do calcário? Quem dá mais? Ninguém vai dar diferente de calcário? Todo mundo no calcário, então. Por que calcário? Porque eu pensei no Minecraft. O bife. Não, aproveitando que você falou aí, quem falou Minecraft? Ele ajuda a melhorar o bagulho. Depois eu volto para a questão do fértil, mas agora falando do Minecraft. Qual desses aqui tem maior ocorrência de obsidiana? Você sabe? Perfeito. Porque, querendo ou não, o obsidiana é um vidro vulcânico, certo? E ele vem do resfriamento do magma. Então, o basalto é o que tem mais ocorrência de obsidiana. Mas sobre a questão de fertilidade, o solo mais fértil é o basalto. Por quê? Por conta dos minerais que compõem ele. Por conta da concentração de ferro. Por mais que não esteja explícito aqui talvez esteja melhor, não sei se a galera do fundo consegue enxergar, mas o ferro é extremamente importante, tanto para a troca de cargas elétricas entre a planta e a terra, tanto para a concentração também de nutrientes. Vocês aprenderam já macronutrientes e micronutrientes? Perfeito. Então, esses aqui são macronutrientes, são que a planta precisa de mais necessidade para ela se desenvolver, para ela crescer e para gerar os frutos. Cara, deixa eu fazer uma perguntinha. Como é esse nome? João, mas quando eu assim na minha cabeça de leigo, eu imaginava que o arenito seria um bom solo, porque como ele é depósito de muitas rochas, sedimentos, então você tinha uma disponibilidade para as plantas muito maior. Sim. Então, eu vou deixar explicar essa Tá, parte. Então, pessoal, acontece muito bem assim, o arenito tem uma diferença. O tamanho do grânulo do basalto, os grânulos deles são bem menores. Aí possibilita que isso é matéria mais avançada. Tá. Eu vou tentar explicar Não, mas quanto menor o tamanho de sedimento, vocês estão vendo o meu livro aí. Quanto maior o tamanho de sedimento, é areia, depois vai diminuindo, até chegar na argila. É o mesmo sedimento, só que ele tem tamanho diferente. Na argila, o sedimento que tem aqui, no arenito, o tamanho do sedimento é maior. Ou seja, tanto vou falar, nutrientes que ele pode absorver, a capacidade de absorver,
o tamanho, a área de contato da argila é maior do que a da areia. Certo, porque a argila é menor, a raiz consegue se absorver melhor esses nutrientes, certo? Não. Ou não? O solo fixa melhor. Ah, ok. Daí a raiz consegue pegar mais nutrientes porque o solo tem maior concentração. Entendi. Por isso, Tá certo. por isso que o basalto é mais, não é fértil, mas é fértil que o areia. Outra coisa, porque quando você vai, já foi para uma cidade mais para oeste, professor, tipo Paranavaí, tá. alguém que já foi para Paranavaí? Já. Vocês já foram em chuva em Paranavaí? Não. Lá você pisa, forma um cálcio igual aqui na Legal ou não? Cálcio de terra? Não, lá não forma. Lá é pura areia. Arenito não vai grudar na sua perna quando você pisa. O que vai grudar é aqui. Aqui a gente tem formação basáltica. Por isso que a argila vai grudar, isso vai grudar sobre o seu tênis. Perfeito, então, Vitor, obrigado. Obrigado pela pergunta. Não, João, desculpa se eu te Não, compliquei. tranquilo. É que é meio confuso mesmo. Acho que todo mundo aqui achava que a argila era maior que a areia, sendo que na verdade a argila é o que a gente classifica como menor que um grão de areia. Então, dando continuidade, já passei aqui pelas rochas com vocês. O calcário, ele também é considerado fértil, gente. Só que o que acontece? Diferente do basalto, que é para uso agronômico, como plantação, pecuária e essas coisas, o calcário, a gente não deixa ele produzir o solo. Porque, que nem, por exemplo, no basalto, a gente tem os solos formados, que nem ali, um exemplo, um argissolo. Só que o que acontece? No calcário, a gente não permite essa produção de solo por conta disso aqui. Mais de 90% do calcário é composto de calcita. O que é calcita? Carbonato de cálcio. E o que a gente utiliza no carbonato de cálcio? Alguém pode dar um chute? O que a gente utiliza no carbonato de cálcio? Dá alternativa. Qual que é a B e C? Hã? A, B e C. A, B e C? Tá, peraí, eu vou Na pensar. GTA aí, tá? Tá louco. Carbonato de cálcio é usado na indústria farmacêutica. Não, isso aqui é alternativo, calma. Não tô confirmando nada. Não, tá bom, tá bom. É na farmacêutica, é na construção civil, é na questão também. Alguém dá alguma outra alternativa? Eu sei. Um produto de limpeza e na negócio de construção. Né? Perfeito. Tá no painel. Resumindo, Ah, ô, vocês estão colando aqui, né? Enfim, Aí tá fácil. o carbonato de cálcio nada mais é do que a cal viva ou cal virgem, que é utilizada para fazer construção, parede, tudo isso e muito mais. Vista da cal. Exato. E outro fator também muito importante, além da construção civil, é a produção do gesso agrícola. O que o gesso agrícola faz? Ele é um cal também, só que ele corrige solos ácidos, que não permitem um desenvolvimento bom da planta, beleza? Então por isso que a gente não permite, por mais que seja muito fértil solos de calcário, a gente não permite por conta dessa extração da calcita antes. Aí aqui, João, deixa eu perguntar, qual que é a diferença de calagem e gessagem? ele responde porque ele faz parte do grupo de pesquisa. Aí Eu vou jogar na é mais fácil. Só para introduzir vocês, calagem, isso vocês tenho certeza que vocês devem ter visto também. E às vezes o solo é ácido, você precisa corrigir o pH. E tem pH Isso, Joga no peixe, joga no peixe. então você coloca cálcio, bicarbonato de cálcio. Só que eles usam também, tem outra técnica de gessagem. E daí é isso que eu queria saber se a função é a mesma. Não, Não? Ó, a gente tem
o gesso, eu não vou lembrar agora a fórmula química, mas o gesso e a calagem são duas coisas diferentes. Vamos pensar. A calagem é como se fosse um remédio. O gesso é assim, ele não vai curar o seu solo, é pro gasto, dá pro gasto. É mais barato. Paliativo. Não paliativo. Ok. Na calagem, você corrige a acidez do solo. Você coloca na calagem carbonato de cálcio, vou lembrar do gesso agora. Mas na calagem você cura, você tira o pH mais ácido e você aumenta a quantidade de carbonato do seu solo. Já na gessagem, você não corrige o pH do solo. Você só... Todo mundo sabe que é alumínio, né? Sim. Existem dois tipos de alumínio no nosso solo. O L3+, e o L2+. O gesso, ele, em vez de mudar o pH do solo, ele só muda a carga do alumínio. Vocês vão ver mais pra frente. Quem quiser biologia vai ver, quem for ver agronomia vai ver. O L3, o AL3, mais é tóxico para a planta. Ele prejudica na sua formação. Daí o gesso só modifica o tipo de alumínio no solo. Por quê? Tá bom. Justifique sua resposta. Vou justificar. Justifique sua resposta. Posso, professor? Não dá. Vamos entrar em bioquímica. Bioquímica é o caminho sem volta. Tem muito tempo. Bioquímica. Mas pode explicar um geralzão. Tá. Humanizado, Não precisa ser super. Mas até chegar. Vai, termina aí, porque senão vai Ó, ser resumindo, o que ele está falando é calagem, que a gente usa calcário, e gesso, gessário. O calcário, a gente vai corrigir a parte mais fértil do solo, e para a gente, engenheiro agrônomo, é a parte mais importante, que é a camada de 0 a 20, que é onde a raiz vai se desenvolver melhor ali. Porque como o nosso ciclo é curto, a gente faz tanto soja, milho ou outras culturas no meio, a gente não tem um tempo tão grande assim. E o solo ácido, ele não vai desenvolver a raiz, porque a raiz ela não precisa de um ambiente estável para ela estar. É a mesma coisa que a gente está estudando. Se a gente tiver uma estrutura boa, o mais provável é que a gente colha frutos bons, certo? Então, o calcário ele vai ajudar as raízes a se desenvolver na parte mais fértil, e o gesso, que é o que o Vitor estava falando, ele vai ser para as raízes mais profundas, parte mais profunda do solo, a partir dos 20 centímetros. Ele vai retirar, não é que ele vai retirar o alumínio, ele vai trocar a forma do alumínio para ter uma menor quantidade de alumínio disponível na rizosfera, no caso onde as raízes estão. E isso vai favorecer a raiz crescer e conseguir buscar água mais a fundo. Ou seja, se der uma seca, a raiz vai conseguir se der uma seca, a planta vai ter um vigor estável, ela não vai diminuir, principalmente no enchimento de grãos, que é a parte que a gente consome, né? É importante. Cara, perfeito. Enfim, dando continuidade aqui, que nós ainda tá aqui, né? Aqui, para uma compreensão melhor, gente, aqui está a tabela de componente químico que compõe cada rocha. Não sei se a galera do fundo consegue ver os números, os elementos que estão aqui, mas tudo isso aqui são os macronutrientes, são os importantes para a planta. Vocês podem perceber que o silício, praticamente só no calcário que não está em evidência por causa da calcita. Mas o silício é muito importante por conta dos minerais que ele forma. Ele forma silicatos, que são os minerais mais abundantes na crosta terrestre e são os que a gente mais estuda porque são de mais importância agronômica. Agora sim, partindo para esse mapa, alguém pode explicar para mim o que significaria cada cor que está no mapa? Queira falar? Não, mas deixa ele mostrar. Mas tem A região vermelha, a região vermelha é a mais forte e as outras regiões vão
Ó, fala pra você, tá bem na cara do gol. Tá por aqui. Por aqui. Não. Tá por aqui. Devia ser vermelho. Quase isso. Quase isso. Vermelho é onde tem mais parte de arenito, alguma coisa assim. Quase isso. Aí eu só chuto no eu só acerto a trave. Mais ninguém dá um palpite? O que vocês tinham falado aí no fundo aí? Pela cor da rocha? Quase. Foi quase. É que vocês estão batendo muito na trave. Eu quero que vocês acertem, porque vocês estão muito espertos. Do que cada vez. Pela profundidade? Não. Não. Hoje não tô. Hoje não sei, mano. Não, aí já falou. O que é profundidade rosa? Pra quantidade? Nossa, velho. Pelo pH? Não é um. Tá, ó. Pelo pH, eu vou falar. Eu acho que ninguém falou, mas acho que vocês vão ficar bravos comigo porque quase todo mundo acertou. Cada cor disso aqui é um tipo de rocha. Não é a cor, não é o solo, mas é a rocha em si. Entendeu? Entenderam? Não é a cor da rocha, não é nutriente, não é o solo que vem da rocha. É a rocha. E ó, a partir de hoje não é pedra, é rocha. Tá? Não é pedra, Isso aí. é rocha. Não é terra, é solo. Isso aí. Aí então, rapaziada, ó, aqui a gente tem mais ou menos na região de Curitiba até o litoral de Paranaguá, é considerado o primeiro Planalto Paranaense. Vocês percebem a quantidade diferente de rochas que tem aqui. São rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Praticamente aqui é um aglomerado, né? A gente tem a Serra do Mar, a gente tem o litoral paranaense e tem a região de Campo Largo e Curitiba. Passando aqui, essa região em amarela, dentro dela, mas não a região inteira, uma parte dela, atravessando quase da fronteira com São Paulo até perto de Santa Catarina, a gente tem o que a gente chama de escarpa devoniana. Alguém sabe o que é a escarpa devoniana? Não. Carpa demoniana? Enfim, a escarpa devoniana nada mais é que um degrau, entre aspas, geológico. O que acontece? Nessa região é como se fosse o Grand Canyon paranaense. A gente tem como se fosse, a gente tem um morro, a gente tem uma continuidade de terras. Só que de repente essa continuidade de terras para e você tem um desnível de 450 metros para baixo e depois volta. É como se fosse então uma fenda, uma cordilheira. Tanto que quem desce para a praia geralmente passa na região de Ponta Grossa, não vê aquele monte de rochedo na rodovia. Então aquilo lá é a escarpa, é aquele monte de paredão de rocha que a gente encontra, né, na estrada. Aí aqui, essa região em vermelho, essa faixa, é o siltito. Aqui, eu quero que vocês reparem como essa maior área está quase tomando quase 50% do estado do Paraná. Essa região aqui é o basalto. E por que foi importante ser o basalto? Porque ele é fértil. Isso fez com que o estado do Paraná fosse o segundo estado mais produtor, que mais gera renda no agronegócio, só perdendo para o Mato Grosso. Enquanto o Mato Grosso gera cerca de 200 bilhões de reais no agronegócio, o Paraná gera 170 bilhões. Mas tudo isso graças ao basalto, porque se fosse de arenito, por exemplo, a gente estaria ferrado. Teria que fazer calagens e gessagens, praticamente metade do estado. Aí aqui na região que a gente encontra, é mais ou menos aqui onde a gente está. A gente está numa faixa de transição. Aqui já começa, que nem o Vitor falou, aqui já começa o arenito, ali para Paranavaí. Tanto que nos solos que a gente estuda na UEM, aqui na região de Maringá, é basalto. Só que, por exemplo, na FEI, que é Fazenda Experimental de Iguatemi, a gente já começa a ter presença de arenito. Então eu quero que vocês percebam que não é uma faixa de transição grande, não é 60, 80 quilômetros de uma rocha para outra. Às vezes é 20, 10 quilômetros, já muda completamente. Então, feito esse parâmetro geral de rocha e mapa, a gente percebe os minerais primários. Os minerais primários são o seguinte: são os que formam
as rochas, perfeito? Então a gente tem o quartzo presente no siltírio e no arenito, a gente tem a olivina presente no basalto, piroxênio presente no basalto, o anfibólio presente também no basalto, mas em menor quantidade, a muscovita e a biotita. Esses minerais primários, eles não sofrem nenhum tipo de intemperismo, não sofrem nenhuma transformação, por isso que eles recebem o nome de materiais primários, ou minerais primários, porque eles formam as rochas. Agora, quando você tem um intemperismo químico, quando você tem situações ao longo de milhares de anos, processos de transformação, a gente gera minerais secundários, que são provenientes dos minerais primários. Então, a hematita e a goethita são, por exemplo, referentes à magnetita. Magnetita sofre diversas transformações e vira hematita e goethita. Porque, óxido de ferro e óxido de ferro. Perfeito? A gente tem a magnetita, a caulinita, a vermiculita, a gibsita e a montimorilonita, que é considerada uma argila expansiva. O que é uma argila expansiva? É quando o mineral ele recebe uma quantidade de água e ele incha. Só que quando ele seca, ele contrai de novo, gerando aquelas rachaduras nas estradas rurais. Não sei se alguém já reparou essas rachaduras. É a montimorilonita que causa essas rachaduras. E eu vou dar só um gancho para finalizar aqui minha parte, na hematita e na goethita. Gente, por conta da hematita e da goethita, por isso os paranaenses recebem um apelido de pé vermelho, por conta do solo. Porque a hematita e a goethita geram e dão uma característica de cor para o solo. Que nem, por exemplo, ali, se vocês repararem no ar de solo vermelho, vocês conseguem reparar que ali tem várias presenças desses dois minerais que dão aquela coloração para o solo. Bom, resumindo, essa é a minha parte. Depois, quem quiser perguntar mais coisas, no final da apresentação, a gente vai estar aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor para ele explicar do que a gente utiliza os minerais. Ok, muito obrigado, João. Só uma pergunta para a sala. O João falou que o estado mais produtor do Brasil é o Mato Grosso. E tem o Paraná também. Por que o Mato Grosso, mesmo o solo sendo tão ruim, é o maior produtor? Alguém me explica? Porque tem mais basalto. O solo é ruim? O solo é pelo tamanho? Não, eu acho que Na década de 80, ninguém queria comprar. Mato Grosso? É, por quê? não é minha cidade, Mato Grosso, O professor sabe, professor? Professor? Nível de professor? Não, é sobre esse lance aí. Os meus pais, a minha família saiu do Rio Grande do Sul e muitos foram para o Mato Grosso, mas a principal preocupação deles era derrubar mato ainda. Então, era derrubar mato. Que era tipo assim, onça, mato. Meu, eles só fazendo dentro, tipo assim, 20 mil hectares por 3 mil reais. Imagina isso. Para o que se perguntar, É muita terra. Vocês têm ideia? Sabe por quê? Lá começou a ficar valioso depois da década de 90, 2000, porque a gente teve a gente descobriu isso aqui, ó, calcário, carbonato. Depois disso aqui, vendo que lá é plano e o vento que entra maquinário, ficou caro. Só depois disso aqui que a gente soube corrigir o solo do lado. Só por causa disso. Agora tá, vamos para a minha parte aqui. Ó, aqui a gente vê a aplicação desses minerais no nosso dia a dia. Os pneus a gente pode usar, a gente usa sílica e carbonato mineral. Naqueles cremes que principalmente as garotas passam no posto, tem bastante carbonato de cálcio, que é o que a gente usa aqui também. Protetor solar também a gente tem alguns minerais, detergentes também. Aqui no quadro
na louça que a gente usa, o giz, mineral. Na ração animal a gente usa calcita. Nas fibras ópticas também é utilizado. Em medicamentos do dia a dia. Quem aqui pensa em fazer farmácia, medicina, vai ter que ver a utilização disso aqui. Ok. Certeza? No dia a dia, a gente usa tudo isso aqui, mas eu estou dentro do grupo de solos lá da área de agronomia. O que vocês acham que isso daqui eu uso mais? Ó, o creme tá perto. O creme tá perto. O que foi a pergunta, Ian? Oi, Ian. Qual foi a pergunta? Foi, caralho. Pneu, tijolo, todo mundo tem que fazer. Você falou jamais, sei lá. Deve ter. Ele usa mais no dia a dia. Isso é verdade. Isso você não mentiu. Alô, papel. Na faculdade. O que eu uso mais no laboratório? Tô nem enxergando essas duas jacas na frente. Vamos no chute. Todo mundo errou. Normal. É o detergente. O que eu mais uso Não, eu falei. é detergente. Não. Vocês já ouviram a história que estagiário só se ferra? Lá no laboratório eu lavo as vidrarias dos doutorandos. A gente Eu lavo a vidraria dos doutorandos. Teve dia que eu já lavei. Vamos lá, moçada. Teve dia que eu já lavei 100 vidrinhos, 200, 300 Vocês têm ideia como é feita a lavagem de vidro? Moçada, vamos voltar? Vocês têm ideia de como é utilizar, de como é feita a lavagem desse bag de instrumentos? Em clínica, gente, A gente só passa água aqui no laboratório. Quando a gente vai fazer a lavagem, como é realizado com os solos, a gente tem que fazer esterilizar bem certinho. Vocês têm ideia do que a gente usa? Além de detergente? Sabor boa. Que boa. Que boa. Não. A gente usa água destilada e água florida. Água destilada? Não daquele lado, é desse lado. Ah, tá. É zero. Não, eu tô falando nada que vocês E a Tá gravando aqui. Por que água florida? É necessário, quando a gente vai fazer a lavagem de alguns itens no laboratório, necessita de um certo cuidado. Eu já perdi camisa, já perdi calça lavando. Porque se pinga ácido clorídrico, você mancha toda a roupa, né? Precisa de luva, etc. E tal. Então, agora eu vou passar a fala para o Arthur. Ele vai explicar sobre um perfil de solo que a gente teve lá na feira. Então vamos lá. Vocês acham que o argissolo vermelho, ou o argissolo em geral, ele é um solo mais, tem mais argila ou mais grão de areia? Argila? Alguém chutou outra coisa? Não, argila. Não? Chutaram o grão de areia. Todo mundo errou então. É, só. Porque o argissolo vermelho ele é produto decomposto do arenito. O arenito é uma rocha branca. Mas é putaria também, né? Ô, você chapou, ele vai ser Faz sentido. mais areias do que argila. Por mais que seja argissolo vermelho, é só para confundir mesmo. Agora eu vou estar falando do perfil de solo, que você sabe... Alguém pode falar para mim o que é o perfil de solo? Característica do solo. Representação vertical de todas as É isso aí. No caso, ele vai ser a representação vertical de todas as camadas do horizonte.
E aqui era para ver certinho as camadas que vai ser A U, que vai ser a matéria orgânica, A, que vai ser a mais produtiva, junto com a B, a C, que vai ser, não vai ser uma camada tão produtiva, e a última que seria a camada E, que é a camada da rocha. Aí, aqui, cada horizonte vai apresentar para a gente propriedades físicas, químicas e biológicas que vão ser resultado dos fatores externos que eu vou estar, de formação que eu vou estar falando agora. No caso, ele vai ser clima, relevo, organismos, material de origem e biologia. Tá. O material de origem, como eu falei, vai ser produto decomposto do arenito. O relevo, ele vai ser aqui no local, ele vai ser suave ondulado, ele vai estar influenciando como é que é o nome? A drenagem da água, no caso a drenagem da chuva. O clima, ele vai ser um clima subtropical úmido e o clima ele vai ter uma forte, ele vai interagir bastante no caso do argissolo vermelho, porque vai ser uma temperatura mais quente e mais chuva. Então, ele vai acabar podendo ele vai acelerar os processos internos de formação do solo. Aí, o tempo, ele é um solo mais antigo, que vai ser resultado de um longo processo de intemperismo. E intemperismo que vai ser os produtos que vão se decompor do arenito. Os organismos vão ser os micro-organismos na matéria orgânica, que vão regular a acidez do solo, a acidez pH do solo. Os processos internos de formação vão ser adição. Eu vou começar por adição porque está errado, igual aqui era para estar marcado. Vai ser adição, transformação, translocação e perda. A adição vai ser o processo de entrada de materiais nesse solo, que pode ser tanto pelo vento, como pela água, pode traduzir materiais e infiltrar no solo. A transformação vai ser a alteração dos minerais primários do arenito em argilo-minerais secundários, como a caulinita, igual ele falou, naquele banner atrás do aí, e também de minerais primários para secundários, como a caulinita, que vai definir a composição desse solo, tem os óxidos de ferro e alumínio, que vai mostrar para a gente que tem um pH mais ácido e o óxido de ferro vai acabar conferindo a coloração avermelhada do solo. Temos a translocação, que vai ser a movimentação de materiais e substâncias dentro do perfil de solo, por argiluviação, que vai ser tanto minerais do horizonte A e B para o C, ou do A para o B. A perda vai ser por lixiviação e erosão. Alguém aqui sabe o que é lixiviação? Não? Lixiviação vai ser o processo de perda dos minerais pela água. Por exemplo, a chuva vem, como ele está numa, eu vou explicar a seguir a sequência, ele está numa encosta, a água pode vir e varrer os minerais dele. Já viram na roça que tem, parece umas curvas no meio da plantação? Isso, curva de nível, isso para evitar também perder os nutrientes. E eles falaram ali, ó, é 20 centímetros a parte mais produtiva do solo. Vem a chuva, leva tudo. Então, agora vamos para a observância. A observância vai ser o quê? Imagina uma encosta. Aqui está uma encosta. Isso é uma encosta. Aqui ela vai mostrar para a gente, basicamente, os perfis de solo que tem nela. Por exemplo, aqui pode ter um perfil que ele vai falar a seguir.
que é um perfil mais pedrejoso, e na base pode ter um perfil que vai ser mais argiloso, como por exemplo, o argissolo vermelho, ele já vai ser um pouco mais argiloso se não for cuidado de maneira correta, o que pode acontecer se não fizer processos como no uso e manejo. A gente vai fazer o famoso manejo com a calagem e a adubação, que é para corrigir o pH do solo e vai garantir uma produtividade melhor para a gente. Esse solo também ele pode ser usado para reflorestamento, que é ótimo, por causa que para pastagem ele pode ser usado, mas ele vai ter que ter um cuidado a mais, por conta que se não cuidar, se exagerar na pastagem, ele vai acabar perdendo os horizontes e tornando o solo e matando o solo, que a gente vai falar que mata o solo. E ele vai ser indicado para culturas anuais e perenes, porque ele é um solo mais ácido, ele mesmo assim vai necessitar de uma calagem, mas ainda assim dá para colocar um café ou um citros, que vai ser uma laranja ou um limão, e ele não serve para plantar culturas novas, no caso, se você tentar plantar soja ou milho, dá certo, mas o que acontece? Ele vai necessitar de muito. E é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra. Bom, eu não vou enrolar muito, dar uma conversada, porque senão vai dar tempo de vocês tirar a dúvida depois. Aqui é um vídeo que a gente fez, então a gente faz muito trabalho em grupo, tá? Então, se preparem, é bem legal. Dá um pouquinho de trabalho, mas é massa. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, um vídeo sobre perfil de solo, que é o que o Arthur acabou de falar ali, sobre a explicação. Eu não vou conseguir passar esse vídeo inteiro, porque ele tem 12 minutos e um pouquinho. Mas aqui a imagem não está muito boa, mas aqui exemplifica. Esse produtor no dia, lá na sala. Não, tranquilo, ó. Esse aqui, pausa aí rapidinho o vídeo. Ele tem, você está vendo esses papel marcando? Sim. São os diferentes horizontes, porque no perfil do solo a gente divide horizontes, como o horizonte O, que ele fica acima da superfície, que nada mais é do que matéria orgânica, palhagem. O horizonte A, que é o que eu estava comentando, que é o horizonte mais fértil, e onde a gente usa para plantar. E aqui teria um AB, um BA, só que isso aqui, para quem for estudar para a área da agronomia, vocês vão ver, é muito interessante, e eu não vou ficar falando porque é meio massivo aqui para vocês também. É mais para quem tiver curiosidade. Quem quiser também assistir, tem até um colega nosso que brincou, mãe, eu estou no YouTube, porque esse vídeo está no YouTube. É um pouco vergonhoso, mas tá lá, pra gente ver. É fácil ver os horizontes do solo, identificar. Professor, ó, o que o nosso professor de Gênesis falou. A diferença, ela não é clara, só que é tudo aquilo. Conforme a prática, a gente vai criando um olho mais apurado, a gente vai tendo um tato melhor. Tanto que se você passar para frente, vai ter uma hora que a gente vai começar a arrancar o solo. Aqui é sobre o livro, até passou um livro aí para vocês, que é do Twitter, que é o que a gente tem de referência para a gente fazer a classificação do solo, superfície. Aqui, ó, eu estou falando do perfil, ó, não, um pouquinho. Tá vendo? Tá meio difícil ver por causa da imagem, mas o solo tá literalmente na minha mão, eu que estou fazendo essa parte. Por aqui a gente consegue saber como que o solo se comporta, porque a gente vai arrancar, tá vendo na hora que a gente bate aqui, ele vai sair um bloco. Conforme a estrutura desse bloco sai, você tá vendo que ele sai em blocos pequenos, médios e algum outro grande. A gente começa a classificar a composição do solo. Aí a gente tem que ir apertando, a gente usa ácidos, pra gente saber se tem presença de matéria orgânica. A gente consegue uma imensidão de coisas. É bem massa, mas eu não vou ter muito tempo de falar aqui. Ó, a gente quebrando os blocos, aí a gente vai falar, ele é um bloco angular e ele se divide em um bloco tipo subangular ou granular. É que daí é muito termo técnico, mas no geral é isso.
E agora o Matheus vai falar de personalidades e depois eu volto pra falar de um bagulho bem legal. Bagulho não, perdão. Vou falar de uma coisa bem legal, que é sobre a viagem que a gente já faz no primeiro semestre. Então, se você está com medo de ficar só em sala, tem muita atividade prática. O vídeo comprova isso. E as imagens depois. Então, gente, continuando aqui falando sobre o plano de personalidades, gente, as 16 personalidades interpretadas de mulheres e habitações que mostra que eles são formados, eles são engenheiros agrônomos, e a gente trouxe esse banner com o intuito de vocês olharem para ele com curiosidade e também com um pouco de inspiração, porque essas pessoas aqui, igual a gente destacou, eles têm muitos feitos, né? Como vocês podem ver, alguns são CEOs, são vice-presidentes, presidentes, ou seja, esses caras estão lá em cima, têm uma carreira profissional excelente, né? São donos de empresa. E essas pessoas, então, mostraram pra gente que através da agronomia, né, sempre como um engenheiro agrônomo, você consegue crescer muito na vida, né? Ganhar muito dinheiro aí, né? E bom, vou estar lendo alguns exemplos aqui para vocês. Temos a Maria Ângela, que é Hungria, que é engenheira agrônoma e microbiologista, né, graduada pela agronomia, e pesquisadora da Embrapa. Temos também aqui o Carlos Alberto Paulino, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras, que é ex-presidente também da Consulpé, a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil. E dentre outros aqui, se vocês quiserem, acho que dá para enxergar, não sei, e se vocês quiserem ver também, aqui sempre tem feito, né, o ano que eles foram formados e o local também que eles foram formados, e aqui a gente colocou um feito aqui que eles fizeram, né, eles são donos de empresa que hoje estão ganhando muito dinheiro. Eu acho que ninguém vai fazer o aqui, ou vai ter alguém que tem... Alguém tem vontade de fazer o pagamento? Aí, ó, já é um calor nosso já aí, né? Mas onde você quer fazer? Não vem mesmo? Não vem. Melhor do Paraná. Então, essas personalidades aqui indicam que, ó, como sendo gerador de informação, quem sabe, né? A gente ou vocês, quem sabe que vocês não apareçam nesse banner aqui, né? Sendo dono de empresa. E também que vai para as próximas gerações incentivo dentro das era mais isso que eu tinha para falar também, sobre os planos de personalidades, depois também. Aqui é bem importante. Agora o Luiz vai estar falando da viagem que a gente fez no primeiro ano. Bom, pessoal, tô de volta aqui. Vocês enjoaram, mas assim, tá, as imagens não tá legal. Aqui a imagem, a gente foi, sendo aqui de Maringá, a gente foi até quase Ponta Grossa para analisar diferentes tipos de solo. Se eu não estou enganado, a gente fez umas 7 paradas e é um bate e volta. É cansativo, só que é muito interessante, porque imagina, você calouro lá, primeiro semestre assim, e não viajar. Então, é algo diferente que o nosso professor tenta demonstrar. Pode passar. Aqui são alguns paredões, ó. A gente faz muitas paradas, conforme, não sei para onde vocês viajam, mas provavelmente vocês já passaram na frente. Tem um documento aqui que eu fui fazendo conforme a viagem, mas eu não vou mostrar muito ele, pode ser. Que é comum, a gente vai aprendendo. E eu não vou demorar muito aqui, porque agora eu queria que vocês perguntassem. Eu sei que a maior dúvida de vocês não é nem sobre em relação à engenharia agrônoma, tá? A gente é tanto agrônomo como engenheiro agrônomo, tá? É o título. E eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, porque senão a gente não vai ter muito tempo, porque o professor está acabando, né, professor? Temos 10 minutos. Então, se você tiver de dúvidas sobre tanto o curso como a universidade, fica à vontade, a gente está aqui para falar. Pensando. Não pode. Ó, enquanto vocês pensam, eu vou dar uma agilizada no que eu ia falar. Muita gente acha que o curso é igual uma escola, né? A gente vai lá, estuda e vai para casa. Essa parte existe, só que imagina, vocês vão sair daqui, vocês vão encontrar pessoas que vieram de fora. A gente tem amigo nosso que é do Mato Grosso, tem amigo de São Paulo, tem de umas partes de região do Brasil. Então você vai se comunicar muito bem. O
pessoal, inclusive o pessoal de agronomia, é uma amizade muito fácil, assim, porque ele é um pessoal bem acolhedor. Então, para quem é de fora e veio para cá, fica tranquilo. Vocês vão sofrer um pouquinho no trote lá, mas vocês vão gostar e vocês vão criar amizade, assim, que vai facilitar um pouco para vocês. E também, no caso da agronomia e dos outros cursos, como o professor falou, e não é só estudar, a gente tem atividade, tem extensão. A gente tem grupo de pesquisa, que cada área vai ter o seu e vai desenvolver. Eu, por exemplo, participo do gesso, que é o mesmo que o Vitor participa. É bem interessante, a gente tipo, sai para vários lugares. Esse professor de mineralogia, o professor Antônio Costa, ele tem um grupo de pesquisa dele, que é focado em usar pó de rocha na agricultura. Então, eu esqueci a frase, mas tem um filósofo que fala que é... Filósofo não, mas tipo... A gente não joga nada fora, a gente reutiliza tudo. Nada se cria, tudo se esconder, né? É isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre curso ou universidade? Mulher vai perguntar. Gustavo, esse lance coisas que comentou, inclusive a universidade paga para você pesquisar. Você recebe uma bolsa, um auxílio, para que você continue pesquisando. E a bolsa de PIBIC é uns R$900. 700 reais. Então, assim, ó, imagina você estar no curso que você gosta, recebendo para trabalhar naquilo que você gosta. Então, assim, isso é uma das diferenças da universidade pública para a privada, tá? A privada tem muito menos disso. Gente, só um adendo, não é porque só tem eu de mulher aqui, a gente não tem mulher na agronomia, tá? Caiu isso. Porque a gente tem bastante homens, é verdade. Mas a gente também tá lá para Foi meio rápido, mas foi até o que a gente trouxe, não sei se vocês viram, das 16 personalidades, a gente tem metade. Porque não quer dizer que a mensagem que a gente veio trazer não seria nem só sobre a matéria que a gente está fazendo, mas em si o curso e sobre a universidade. E sim, a gente tem mulheres, primeiro, dá para ganhar muito dinheiro com agronomia, tá? Você pode ser pesquisador, tanto que a Maria Angela, como o Matheus falou, ela ganhou o prêmio Nobel de Agronomia, que é um prêmio que poucas pessoas ganharam, e é um prêmio muito importante, ainda mais ela sendo mulher, que desmistifica tudo. A agronomia não é só de homens. Tem mulher aqui, tem profissionais, mulheres é muito bom, como tem profissional que não é tão bom. E o nosso papel como estudante é sempre ser o melhor naquilo que a gente faz, para a gente poder não só desenvolver, mas cuidar do solo, que é uma coisa mais importante, porque o solo é fundamental, é a base de tudo. Tem alguma dúvida sobre a universidade? Esse aqui, eu tenho uma pergunta. Pode falar. No primeiro dia que você entra, é a primeira vez. Você vai ficar careca? Não. Você ganha uma bota? Você ganha uma bota na A chance de você perder uma bota é muito grande no trote. Não, qual foi o pior trote de vocês? Pior trote. Foi o meu. O pior trote vai ser o que a gente vai fazer aqui entrar. O meu foi o pior. Só uma dica, se vocês for pro trote, por favor, não vai de bota, tá? Nada importante. Eu já até sei. Vai estar um pouco mais velho que você estiver. Não vai voltar. Após 3 anos só que usa bota. Cabe ali que vocês esquecem também. Provavelmente no trote vocês vão estar falando o que eu vim fazer aqui na minha vida. Eu fiz isso. Mas depois que passa, e agronomia, a primeira semana inteira, a gente não tem aula. É só sobre demonstração de palestra, curso, e o que eu ia falar de grupo de pesquisa, eu apresentei 2, né? Porque são os que eu mais conheço. Mas a gente tem grupo de pesquisa envolvendo biologia celular, o pessoal de própria biologia celular, até a Josi, a nossa professora, você fez parte ajudou ela. A gente tem com nematóide, vocês vão aprendendo, nematóide é um verme, e é muito interessante, você pode correlacionar o curso de agronomia com outro curso e pode trabalhar em conjunto. Eu acho que é o que a agronomia mais permite, porque a área é muito ampla, então não tem excesso de profissional.
Inclusive tem falta e principalmente falta de profissional tá? Agrega não. Pra quem vai entrar, tipo assim, tem medo, vai entrar sozinho, alguma menina, vai ter só eu de mulher não, lá, tipo, todo mundo. A amizade lá é muito fácil, a gente tem fazer amizade, lá é tranquilo. Pra quem tem grupo. Só precisa ser bom no truco. No check-in! Ser bom no truco. Vocês entram na UEM, tá? Não sei o que vocês vão fazer, mas agronomia, sorte. Se vocês quiserem virar tipo, o pessoal de agronomia, é um dos melhores cursos. Não, tem que só, é entrar e só ficar no campo, só porque voltar pra aula não. Aí depende, né? Você sabe que tem tempo máximo pra se formar, né? Agronomia é 8, inclusive. Não, tem que pensar então. 5 anos você termina o curso. Cabeleireiro, né? Vai ser ficar os olhos que você tá vivendo. Tem essa também. E a gente tem título de engenheiro, é muito curioso, porque a gente confunde, isso é coisa diferente. Título de engenheiro é porque a gente pode fazer construção rural. Até, claro, a gente não pode ir. A gente tem o nosso limite, né? Porque senão a gente seria engenheiro civil, né? E a gente não vai tomar o título dos caras. E das mulheres também, né? Não sei qual. Então, a gente pode fazer construção no meio rural até algum tanto. E, cara, cada um se especializa naquilo que tiver mais interesse. E a agronomia é a área mais ampla que existe, no meu ponto de vista. É isso, alguém tem alguma dúvida? Não. Só vou avisar que daqui 2 anos eu tô lá, tá? 2? 2 anos. Vai pra mais. Não, ano que vem é o terceiro, E ó, eu sei que o negócio estranho nem ia comentar, mas se vocês não entrarem de primeira, lembra que tem lista de espera, tá? Alguém faz até a 8ª chamada. Vocês têm o vestibular de verão, o não, básico, eu vou faz. passar de primeira. Tem o vestibular de São predestinados. Mas a oportunidade na UEM é o que não falta. Não sei se vocês passam. Por mais que vai ter dificuldade por ser uma universidade pública, os benefícios em comparação a conversar, os projetos que a UEM oferece, é muito importante. Qual que é a nota de corte? Ia perguntar isso. Qual que é a nota de corte? Vai variando. É porque cada ano, você sabe, cada ano faz a média e faz o corte. E na média 210, 220. É possível. Mas não tem jeito, Tá igual já em mas não, de vestibular é perfeito. É 210. Você pega no meio do ano a média só. Quanto você vai ter assim. O de verão é mais baixo. Não, passou. Fica se achando aí, Nossa. Passa no passo. Passa no passo. Então, pessoal, esguardando. Ela quer dar rolê na desesperada. Não! Falta 5, 4, 3, 2, 1.